Você pode estar rejeitando a própria bênção sem perceber. E se o problema não fosse falta de fé? E se o problema não fosse preguiça, falta de esforço ou de oração? E se o problema fosse exatamente o contrário disso tudo? E se a sua fé, o seu esforço, a sua disciplina estivessem funcionando, mas em sentido contrário? Isso parece impossível, mas é exatamente o que acontece com milhares de cristãos sérios, responsáveis, comprometidos com Deus, que sem perceber desenvolveram um padrão interno que rejeita a bênção antes mesmo que ela chegue. Não é maldição, não é falta de unção, não é punição de Deus, é um bloqueio invisível, profundo e silencioso. E nos próximos minutos você vai entender de onde ele vem, por que ele existe e como ele está operando dentro de você agora mesmo. Talvez sem que você tenha percebido nunca. Fica até o final, porque o que vem aí pode mudar completamente a forma como você vê a sua vida financeira. Deixa eu te descrever uma cena. Você acorda cedo, trabalha, não desperdiça, tem disciplina, dá o dízimo, serve na igreja, ora, lê a palavra, evita vícios, cuida da família. E mesmo assim, no final do mês, a sensação que fica não é de realização, é de atraso. É aquela sensação pesada que você não consegue nomear direito, mas que está lá. A sensação de que você está correndo numa esteira, esforço real, resultado travado. E o pior não é nem a conta no vermelho. O pior é olhar para os lados e ver pessoas que parecem fazer muito menos ou fazer errado e avançar. Isso dói. Não de inveja, de injustiça. Porque você não está pedindo mansão, carro importado ou vida de luxo. Você só quer estabilidade, quer parar de apertar o olho no banco, quer ter margem, quer respirar. E toda vez que parece que vai melhorar, algo aparece, uma despesa inesperada, uma oportunidade que some, uma porta que fecha na hora errada, e você começa, no silêncio da sua mente, a fazer uma pergunta que você tem vergonha de fazer em voz alta. Deus, o que está errado comigo? Não com raiva, com cansaço. Preste atenção nisso. Essa pergunta que você tem medo de fazer é exatamente a pergunta certa. Não porque você está sendo punido, mas porque ela aponta para uma direção que precisa ser investigada com seriedade. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos começar com uma afirmação que pode incomodar. O problema não é o dinheiro que não vem. O problema é o que acontece dentro de você quando ele começa a vir. Deixa eu explicar. A maioria das pessoas, quando pensa em bloqueio financeiro, pensa em algo que está do lado de fora. Uma porta fechada, um chefe injusto, uma economia ruim, um concorrente desleal. E pode ser que alguns desses fatores existam de verdade. Mas existe um nível de bloqueio que é muito mais difícil de enxergar, porque ele opera por dentro. É um sistema interno de crenças que funciona como um termostato. Você conhece um termostato? Ele é programado para manter uma temperatura específica. Se o ambiente esquentar demais, ele resfria. Se esfriar demais, ele aquece. O objetivo dele é manter tudo dentro de um nível que ele reconhece como normal. A maioria das pessoas tem um termostato financeiro. E esse termostato foi programado, não por Deus, mas por experiências, memórias, falas, traumas e crenças que foram sendo instaladas ao longo da vida. Aqui está o ponto que poucos percebem. Esse termostato não te impede só de gastar demais. Ele te impede de receber mais do que ele está programado para aceitar. Isso significa que, inconscientemente, toda vez que uma oportunidade começa a surgir que ultrapassa o nível normal programado em você, algo em você começa a sabotar. Não de propósito, não conscientemente, mas de forma sistemática e silenciosa. E esse mecanismo tem raízes profundas, raízes que muitas vezes passam por gerações inteiras. Você cresceu numa casa onde dinheiro era motivo de conflito? Onde falar sobre dinheiro era feio, mundano ou pecaminoso?
onde quem tinha dinheiro era visto com desconfiança, onde prosperidade era associada à traição, orgulho, afastamento de Deus. Se foi isso que você aprendeu, então parte de você associa prosperidade com perigo. E nenhum ser humano corre em direção ao que sente como perigoso. Isso não é falta de fé. É psicologia humana operando dentro de um contexto espiritual mal compreendido. E aqui entra um ponto bíblico crucial. Provérbios 23:7 diz uma coisa que a maioria das pessoas lê de passagem. Pois, como imagina em sua alma, assim ele é. A palavra usada nesse versículo no hebraico original é sha'ar, que significa literalmente porteiro. O que um homem usa como porteiro da sua alma é o que determina o que entra e o que sai. Isso não é metáfora vaga, é um princípio espiritual de funcionamento da alma humana. O que você acredita no nível mais profundo sobre quem você é e o que você merece, funciona como um filtro que decide o que sua vida aceita ou rejeita. E esse filtro pode estar desalinhado, não com Deus, mas com o que Deus já declarou sobre você. Essa parte é crucial, porque a questão não é se Deus quer te abençoar. A questão é se você, no nível mais profundo da sua alma, acredita que pode ser abençoado, sem culpa, sem medo de mudar, sem medo de se distanciar das pessoas que ficaram para trás, sem medo de se tornar alguém que você não reconhece. E aí surge o segundo nível do problema, que é ainda mais sutil. O medo de ser diferente. Existe uma força poderosa que opera dentro de grupos humanos. Os sociólogos chamam de homeostase grupal. Significa que os grupos, família, comunidade, círculo social, tendem a puxar de volta qualquer membro que comece a sair do padrão do grupo. Não de maldade, de sobrevivência coletiva. Quando você começa a prosperar e os seus não estão prosperando, existe uma tensão que você sente, mesmo que ninguém diga nada, um olhar diferente, um comentário velado, um afastamento sutil. E a maioria das pessoas, inconscientemente, prefere travar o próprio crescimento a enfrentar essa tensão. Prefere permanecer igual para permanecer aceito. Isso não é covardia. É um instinto humano profundo de pertencimento, mas esse instinto, quando não reconhecido e não enfrentado à luz da palavra, se torna um grilhão. Não ignore isso. O que está te prendendo pode não ser um demônio externo. Pode ser o medo interno de se tornar alguém diferente de quem te cerca. A culpa espiritual. E existe ainda um terceiro nível, que talvez seja o mais doloroso de todos: a culpa. Muitos cristãos cresceram ouvindo mensagens que, mesmo que não fossem a intenção, criaram uma associação entre pobreza e humildade, e entre prosperidade e orgulho. Os pobres de espírito são bem-aventurados. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essas passagens são reais, são bíblicas e têm profundidade teológica, mas quando são mal compreendidas ou mal ensinadas, elas criam uma crença devastadora. Se eu prosperar, vou me afastar de Deus. E aí o termostato espiritual entra em ação de forma máxima, porque nenhum cristão genuíno quer se afastar de Deus. Então, inconscientemente, essa pessoa começa a sabotar qualquer avanço financeiro como forma de proteger a própria espiritualidade. É um mecanismo de proteção espiritual mal calibrado. E ele está destruindo silenciosamente a vida de pessoas santas, sinceras e comprometidas com Deus. As consequências disso vão muito além das finanças. Preste atenção nisso. Quando uma pessoa vive anos dentro desse padrão de bloqueio, o que acontece com ela não é só estagnação financeira, é desgaste espiritual, porque ela continua orando, continua crendo, continua dizimando, continua servindo e continua sem ver resultado. E chega um momento perigoso
em que essa pessoa começa a questionar não o padrão, mas a fé. Começa a perguntar, será que Deus está ouvindo? Começa a criar uma fé performática, onde ela age como se cresce, mas por dentro já não espera nada, porque foi prometida demais, decepcionada demais, esperou demais. Essa é uma das formas mais profundas de adoecimento espiritual. Não é ateísmo, é uma fé exausta que não consegue mais se sustentar na expectativa. E esse adoecimento tem consequências em tudo. No casamento, porque o dinheiro aperto gera tensão constante. Na criação dos filhos, porque a escassez transfere ansiedade. Na autoestima, porque a pessoa começa a se ver como alguém que não foi escolhido. No serviço a Deus, porque a vergonha começa a fazer a pessoa se esconder. Aqui está o ponto que poucos percebem. O bloqueio financeiro não afeta só o bolso, ele corrói identidade. E uma identidade corroída dificilmente consegue receber o que Deus quer dar, porque a identidade é o recipiente da bênção. Se o recipiente está quebrado, ou se a pessoa acredita que está quebrada, ela não consegue segurar o que Deus coloca nas mãos dela. Por que isso dura anos? Por que isso dura tanto? Porque tem gente que vive décadas nesse ciclo? A resposta é incômoda, porque o ciclo valida a si mesmo. Funciona assim. A pessoa acredita que não merece ou que algo está errado com ela. Essa crença gera comportamentos sutis de autossabotagem, procrastinação nas oportunidades certas, excesso de cautela nas decisões, dificuldade de cobrar o que vale, de pedir o que precisa, de ocupar espaços que são seus. Esses comportamentos geram resultados abaixo do potencial real, e esses resultados confirmam a crença original. Viu? Eu sabia que não ia dar certo. É um loop fechado, e dentro desse loop, a pessoa pode passar anos orando, crendo e tentando, sem conseguir sair, porque a raiz não foi tratada. A oração sem renovação da mente resolve sintomas, mas não toca a raiz. E Romanos 12:2 já tinha avisado sobre isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega usada aqui é metamorfo, a mesma raiz de metamorfose. Não é ajuste, é transformação profunda. E essa transformação começa no nível das crenças, não no nível dos comportamentos. Então chegamos ao ponto mais importante. Não vou te dar 3 passos mágicos. Não existe isso. Mas vou te mostrar 3 princípios bíblicos que, se você levar a sério, começam a operar uma transformação real na sua relação com a prosperidade. Princípio 1. Identidade, antes de provisão. Antes de falar sobre o que Deus quer dar, você precisa entender o que Deus já declarou sobre quem você é. Deuteronômio 8:18 diz: Lembra-te do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para alcançares riquezas. A palavra hebraica para força aqui é koach, que significa capacidade interior, poder latente, potencial dado por Deus. Deus não diz, eu vou te dar riqueza. Ele diz, eu te dei a capacidade de produzir riqueza. Isso é radicalmente diferente, porque significa que a bênção não é uma entrega passiva. Ela é o resultado de um potencial que Deus já colocou dentro de você sendo ativado. E esse potencial não pode ser ativado enquanto você não se vê como portador dele. Isso não é autoajuda, é teologia séria. Deus formou o homem com capacidade criativa, com domínio, com inteligência para gerir a criação. Quando o pecado entrou, essa capacidade não foi destruída, foi corrompida, desalinhada. E a redenção em Cristo não é apenas perdão de pecados, é restauração de identidade. É você voltar a ser quem Deus disse que você é. E quem Deus disse que você é, não é alguém destinado à escassez perpétua. Isso não é teologia da prosperidade, é teologia da criação e da redenção. Preste atenção nisso. Antes de mudar sua estratégia financeira, você precisa mudar como você se vê diante de Deus. Não com arrogância,
Com reverência, filho, com a confiança de quem foi adotado pelo Pai e sabe o que isso significa. Princípio 2. Fidelidade. Como processo, não como transação. Lucas 16:10. Jesus diz: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. A maioria das pessoas lê isso como motivação para não roubar. Mas o princípio é muito mais profundo. Jesus está descrevendo um processo de habilitação. A fidelidade no pequeno não é apenas um teste moral. É um treinamento de capacidade. É onde Deus te ensina a carregar peso. E aqui está onde muita gente erra. Elas pedem por mais, mas tratam o pouco que têm com descuido. Não necessariamente roubando, mas ignorando, desorganizando, desvalorizando. A pessoa que ganha R$1.000 e não sabe para onde vai esse dinheiro não está sendo habilitada para gerir 10.000. Não porque Deus está sendo mesquinho, mas porque a capacidade de gerir é uma habilidade real que se desenvolve no processo. E esse processo começa agora, com o que você tem, com a conta que você ainda não pagou, mas que você precisa enfrentar, com o orçamento que você evitou fazer porque dói olhar, com a conversa sobre dinheiro que você tem adiado. Aqui está o ponto que poucos percebem. Fidelidade no mínimo não é humilhação, é formação. É onde você se torna o tipo de pessoa que pode sustentar o que está vindo. Princípio 3, abrir a mão para poder. Receber Provérbios 11:24 diz algo que parece loucura para a mentalidade da escassez. Há quem reparta o que tem e vê crescer ainda mais. E outros guardam mais do que devem e chegam à pobreza. Isso contraria toda a lógica humana da escassez. Quem guarda demais, perde. Quem distribui, cresce. Por quê? Não porque existe uma lei mágica de semeadura e colheita que funciona como uma máquina de venda automática, mas porque existe uma lei espiritual de abertura. Uma mão fechada não consegue receber nada. E a pessoa que vive em modo de escassez, apertando tudo, controlando tudo, guardando de medo, cria uma postura interna que bloqueia o fluxo. Não é sobre dar para receber, é sobre que tipo de coração você quer ter. E a generosidade, mesmo quando dói, é o gesto mais radical de confiança em Deus. É você dizendo com atitude: eu acredito que Deus supre, então posso abrir. E essa abertura não é só financeira, é abertura de identidade. É você parando de viver em modo de sobrevivência e começando a viver em modo de provisão. Agora eu preciso te fazer algumas perguntas. Não para te acusar, para te ajudar a enxergar. Fica comigo. Quando você recebe dinheiro inesperado, sua primeira reação é gratidão ou ansiedade sobre o que pode dar errado? Quando alguém te propõe uma oportunidade maior do que o que você está acostumado, o que aparece? Primeiro, esperança ou uma lista de razões para não funcionar. Quando você pensa em ter mais dinheiro, a imagem que vem é de liberdade e contribuição, ou de problemas, ciúmes e afastamento de Deus. Quando você faz uma oração pedindo prosperidade, você realmente acredita que pode ser atendido? Ou tem uma vozinha que já explica por que não vai ser dessa vez? Essas perguntas não têm resposta certa para mostrar para ninguém. Elas são para você se olhar de frente. Porque o alinhamento espiritual começa aí, no momento em que você para de fingir que está bem e começa a ser honesto com Deus sobre o que está acontecendo por dentro. Davi fazia isso o tempo todo. Os salmos estão cheios de confissões de dúvida, de exaustão, de sensação de abandono. Até quando, Senhor? Vais esquecer-me para sempre? Salmo 13:1. Davi não fingiu, ele foi honesto. E essa honestidade radical foi o que manteve a conexão dele com Deus nos momentos mais difíceis. Preste atenção nisso. Você não consegue ser renovado no que não admite que precisa de renovação. Você não consegue ser curado onde ainda está fingindo que está saudável. A transformação começa com honestidade. Com você dizendo: Senhor,
eu percebo que tenho crenças que não estão alinhadas com o que tu dizes sobre mim. Eu quero ser renovado nessas áreas. Isso é oração madura, não é duvidar de Deus. É confiar em Deus o suficiente para ser vulnerável. Então, o que fazer com tudo isso? Deixa eu te dar uma direção concreta. Primeiro, nomeie o bloqueio antes de mudar qualquer coisa. Você precisa nomear o que está travando, não de forma genérica, de forma específica. Sente-se e escreva. Quando penso em prosperar, o que me assusta é... Complete essa frase com honestidade. Pode aparecer coisas como me distanciar de quem eu amo, me tornar orgulhoso, perder a humildade, ser diferente, que não vai durar e vai ser pior depois. Nomeie, porque você não pode confrontar o que não consegue ver. Segundo, leve para a palavra cada crença limitante que você nomeou. Busca o que Deus diz sobre aquilo, não para ignorar o medo, mas para confrontá-lo com verdade. A palavra não é um encanto, é a realidade mais sólida que existe. E quando você coloca o que você crê ao lado do que Deus diz, a transformação começa a acontecer, não de uma vez, mas progressivamente, como a luz que vai clareando um ambiente escuro. Terceiro, ande no pequeno. Agora, identifique uma área da sua vida financeira que você tem evitado encarar. Um orçamento, uma conversa, uma decisão adiada, um planejamento básico. Faça isso essa semana, não amanhã. Essa semana, não porque resolver uma planilha vai mudar tudo, mas porque fidelidade no pequeno é o lugar onde a sua capacidade é desenvolvida e onde você começa a provar para si mesmo e para Deus que você está pronto para mais. Quarto, pratique generosidade consciente. Dê algo que dói um pouquinho, não de forma irresponsável, mas de forma que você sinta o gesto, que você registre internamente. Eu estou abrindo a mão, eu confio em Deus. Esse gesto reconfigura o coração, quebra o padrão de escassez e é um ato de declaração espiritual. Eu não sou controlado pelo medo, eu opero em fé. Deixa eu fechar com isso. A bênção de Deus sobre a sua vida não está suspensa no céu esperando que alguém te note. Ela está disponível, mas ela só pode entrar onde existe espaço para ela. E criar esse espaço é o seu trabalho. Não com esforço religioso, não com mais horas de oração performática, mas com a coragem de se olhar honestamente, com a humildade de deixar a palavra renovar o que estava distorcido, com a fidelidade de cuidar bem do que você já tem, e com a abertura de confiar em Deus o suficiente para soltar o que você está segurando com medo. A Bíblia não promete que você vai ficar rico, mas ela é clara. Deus se agrada quando seus filhos prosperam integralmente, em alma, em mente, em caráter, e sim, também em recursos, porque um filho próspero, íntegro e generoso glorifica o Pai. Você não está atrasado. Você pode estar, pela primeira vez, prestes a entender por onde o avanço realmente começa. E começa aqui, por dentro. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que você não estava conseguindo nomear, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, qual dessas crenças você se identificou mais? Lerei cada resposta